Voltamos com mais Novo Tempo, hoje com o quadro Deus me deu novo tempo. Ele que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ele entra numa caminhada diferente. A Bíblia diz que o homem passa a ser espiritual. Então, ele não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E a palavra de Deus em Colossenses 1 diz que ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para o quadro Deus me deu novo tempo de hoje, nós convidamos o pastor Magno Pereira, que é um jovem, mas já tem trilhado aí a sua caminhada com o Senhor após ser resgatado do mundo das trevas, tem se dedicado ao ministério de pregação e também ao seu chamado pastoral. Seja bem-vindo, pastor Magno. Bom dia, tanto a você, Márcia, quanto ao pessoal que está nos assistindo agora em suas residências. Para nós é um motivo de alegria de estar aqui uma vez mais, participando deste programa abençoado, que tem alcançado muitas vidas através de testemunhos e pequenos devocionais que a gente acompanha. Glória a Deus. Magno, nós sabemos que você veio de um lugar de trevas, um lugar que só o Senhor poderia estar te resgatando. E de uma forma sobrenatural o Senhor tocou o teu coração e trouxe ele para ser participante do reino de Deus e também alguém para levar as boas novas, o Evangelho de Cristo, né? E quando nós vemos tudo isso já prontinho na tua vida, você já, com tudo em andamento, nós não temos a ideia do perdão de Deus, do alcance de Deus na tua vida, a transformação. E nós cremos que o testemunho, ele glorifica o nome do Senhor, né? Quando nós damos testemunho deste perdão, dessa transformação, ele glorifica o nome do Senhor e traz também para outros despertamento da fé acerca do amor de Jesus e salvação. Eu queria que você falasse para a gente dessa sua trajetória, o antes de Cristo e o depois de Cristo na tua vida, que fez tudo novo. Bem, antes de Cristo, a nossa vida era uma vida dominada pelas trevas, até porque, como dizem em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, que fala que o Deus deste século ele vai cegar o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz das boas novas, que é a luz do Evangelho. Antes de Cristo, era uma pessoa escura, é uma pessoa negra, até porque eu não conhecia o lado positivo da vida, né? Não conhecia o lado de Cristo, o lado da luz, uma segunda oportunidade, uma segunda chance. Eu não tinha uma visão ampla acerca das coisas. Cresci em um núcleo um tanto atribulado, onde o nosso convívio era com pessoas que tinham seus corações escuros, corações voltados a fazer o mal, a violência. E crescendo em um núcleo assim, não é de se estranhar que você também vai engrenar no mesmo rumo, na mesma direção que eles iam. Então a gente apenas foi acompanhando, né? E nesse acompanhamento que a gente vai tendo dia após dia, não é de se estranhar que você engrene com eles e acabe fazendo coisas que eles fazem e até mesmo pior, né? É um desenvolvimento maior. Então, sem Cristo, o amor passava distante, né? A compaixão, a generosidade, a tolerância, era bem distante. O que era que mais dominava o seu caráter? A ira, o ódio, a maldade, né? A perversidade, era alguém bruto. Essas são as características que formalizavam o meu caráter. Alguém que não compadecia de nada e de ninguém. Eu era voltado muito à violência. Gostava de bater nas pessoas, fazer sangue descer. Tanto que quando eu me metia em uma briga, né, uma confusão lá, de certa forma eu só parava de espancar quando saía sangue. E eu passei por muitas brigas, né, onde teve lesões corporais, né, onde veio sangue. E eu não me recordo de uma confusão que eu me meti, que eu não tenha tirado sangue, né?
do próximo, Nossa. do meu oponente naquele momento. Isso te fez, assim, andar também por outros caminhos? Você chegou a fazer o quê? Por causa dessa sua ira, por causa dessa sua ambição? Eu comecei já desde a minha infância. Eu sempre fui alguém agressivo, né? Eu era um jovem agressivo. Então, desde criança, eu me lembro muito bem que, quando criança ainda, minha mente já era voltada mais para agressão. Era alguém muito agressivo. E eu, minha idade de 7 anos e meio, 8 anos, eu tinha um grupo de crianças, né? E nós se reuníamos no quintal da minha casa e a gente treinava, né? Como você pode machucar uma pessoa. Isso eu treinando crianças para machucar outras crianças, se fosse de outro bairro, até mesmo de uma rua após a minha, entendeu? Era ensinando a eles como maltratar outras pessoas. Então, desde a minha infância, já tinha um coração bem voltado ao mal, né? As pessoas olhavam para mim e diziam, isso aí não presta não. Isso aí é violento, é malvado. Até minha própria mãe. Uma vez eu me lembro que eu, em uma briga com o próprio irmão meu mesmo, né, biológico, o meu irmão mais novo, que é o Steve, eu dei um chuto nos testículos dele, que ele foi preciso passar por uma pequena cirurgia. Ficou bem inchado mesmo. Então, dali ela já percebi que eu era alguém maligno, né? Até os vizinhos falavam que não era para deixar a criança brincando comigo, porque eu era bem violento. Conhecido como perigoso. Violento mesmo, a ponto de eu não me reconhecer. Tipo, eu saía de si, entendeu? Pro mal, eu era voltado pro mal. Né? E isso para você, essa questão de ser muito perigoso, ao ponto de irar-se e partir para violência, isso era mais forte, por exemplo, do que amor ao dinheiro? Esse sentimento era mais forte do que o amor ao dinheiro, por exemplo? Neste período, quando eu era bem violento, meu pai ainda era junto com minha mãe, porque tudo aconteceu na minha vida, né, antes de Cristo, sobre uma separação que houve entre meu pai e minha mãe, né? Eles se separaram por brigas, né? Onde meu pai brigou com ela colocou meu pai para ir embora. E até então, quando meu pai estava na nossa casa, ele tinha um certo domínio sobre mim, né? Tinha um certo domínio, entre aspas, né? Tinha um certo domínio. Porque na frente dele eu era bem, sabe, cínico. No momento que eu via ele, eu já me controlava ali, não falava nada com ninguém, não jogava pedra, não falava palavrão na frente dele, porque eu tinha um certo medo. Porque se ele viesse, ele iria corrigir de uma forma severa. Então aquilo me amedrontava. Mas no momento que ele separou da minha mãe, né, por uma briga conjugal, onde envolveu muitas outras coisas, minha mãe estava com ele no período de 13 anos de convívio. Né? Com ele teve 3 filhos, o Van Damme, que é o meu irmão mais velho, eu e o Steve. Nós 3. E quando ela se separou, durante 13 anos, ela sentiu muito a separação. Nesse meio tempo, muitos meninos que vendiam droga lá, isso já adolescentes, né? Homens já formados, vendiam droga no bairro, na rua, eles se entrosaram lá em casa, né? Começou a andar lá, entendeu? Minha irmã foi conhecendo, e eu via minha irmã usando, né, a droga, via eles usando droga, vendendo droga. Chegava muitos lá suado, né, dizendo que tinham roubado. Outros chegavam ensanguentados, diziam que tinha levado tiro, dado tiro em outra pessoa. Então, e minha mãe sofrendo, né? Pegou até o início de depressão. Não saía da rede, não queria se alimentar, né? Só queria estar perto de nós, dando um abraço. E aquilo fez com que ela perdesse muito peso. E eu olhando aquela destruição, as pessoas, eles olhavam para mim e diziam, rapaz, você tem vocação para esse negócio. Porque se é alguém violento, você dá para o negócio. E você Aí naquele momento eu comecei a pensar na minha vida como vendedor de drogas. Chegar perto do dinheiro. Era o que você via todos os dias, Era. você A violência, se sentiu parte daquilo, né? Com certeza. A violência, ela já estava dentro de mim, a violência. Até que em certo ponto, onde eu fui caminhar com um amigo meu, que hoje foi assassinado também, não está mais entre nós, perdeu a vida. Eu me lembro que tudo começou Perdeu por causa nesse do dia. tráfico? Por causa do tráfico. Tava eu, ele e o meu irmão mais novo. E a gente foi percorrer, né?
algumas ruas após, e tinha um colégio próximo onde nós estávamos. Quando de repente passava uma pessoa trafegando ali por onde a gente estava indo. E quando ele trafegava, esse rapaz disse, e aí, vamos cometer nosso primeiro assalto? Proposta. Eu disse, vamos. Porque eles tinham uma certa consideração, né? Eles já sabiam que eu era superior a eles em termos de briga, né? Em termos de violências. Então eles já tinham um certo anseio de confrontar comigo, bater de frente. Eu disse, então vamos. E naquela pilha toda a gente cometeu o primeiro assalto. Me lembro como hoje. Era um MP3 que na época era bem falado, era bem caro, né? Foi assim que apareceu o MP3. E a gente levou aquilo. E você foi com bastante tranquilidade fazer isso? Tranquilidade. Cheguei na maior frieza. Peguei e disse, pode ir embora, não dou mais não, aqui é meu. O menino ficou em desespero, chorou e a gente saiu de mato lá dentro. Né? E dali, a gente estava dentro do mato, eu me lembro como hoje. Aí ele disse, e aí, vamos fazer o que com isso? Eu disse, vamos atrás de uma boca de fumo. Eu conheci os meninos porque eles moravam, né, próximo da gente e viviam na minha casa. A gente tinha um certo vínculo, né, amigável. E um dos chefes da boca era meu primo. Meu primo estava lá, eu cheguei com o MP3, disse, ó, roubei esse MP3 e eu quero trocar por maconha. Aí foi a primeira vez que você... Foi a primeira vez que eu peguei maconha. E foi uma quantidade bem expressiva, porque era caro. Né? Na época era o lançamento, todo lançamento gera muita curiosidade, todo mundo quer tomar posse. E ele se apossou e me deu maconha. Quando eu saí de lá, eu fui para os matos novamente. Isso para usar maconha. Eu tinha meus 9 anos e meio. Comecei a usar. Nossa, criança. Usei. Aí, o pouco que sobrou, a gente começou a vender. E eu vi que foi fácil e rápido para vender. Aí eu, nesse momento, fiquei com um desejo maior de possuir mais dinheiro. Entusiasmado. Entusiasmado. Ah, mentira, né? Com aquele negócio. Eu disse, rapaz, foi tão simples, foi tão rápido. Então, vamos levar adiante. Né? Aí eu fui levando adiante. Foi quando eu comecei a vender aos poucos, drogas escondidas. E sem minha mãe saber, a gente tinha um dinheirinho ainda, começava... Se aparecesse alguma coisa para roubar, a gente iria roubar, estava se dedicando àquilo ali. E a violência só aumentava. Eu não respeitava minha mãe, era uma pessoa bem bruta, não gostava que ninguém desse opiniões na minha vida. Né? E por isso foi a causa também do afastamento de algumas pessoas, entendeu? Principalmente dos vizinhos, se afastaram, né? Achavam ignorante, ignorava a forma que eu tratava as pessoas, e realmente era alguém que tratava as pessoas de forma muito carrasca mesmo. Isso. E fica aí o ensinamento, né, para quem está assistindo. Não é porque é fácil que é de Deus. Não é porque é fácil que é bom. Não é porque é dinheiro rápido que é bênção. Né? Nesse caso, era maldição, levando você para lugares muito piores. Piores. E quando eu estava com minha idade, foi aí onde Deus começou a agir na minha vida. Foi quando Deus começou a agir na minha vida, foi quando eu estava com minha idade de 10 anos. 10 anos. Na idade de 10 anos, uma irmã, que ainda hoje mora perto da minha casa, ela se levantou pela manhã, por volta das 9h30, 10 horas, falou com minha mãe, perguntou por mim. Minha mãe falou que eu estava dormindo, na hora eu estava dormindo. E eu me lembro que eu me despertei, ela estava na minha sala, já na sala de casa, e pediu para orar por mim. Inclusive levou até um óleo, né? Hoje é aquele azeite que a gente chama, né, de oliva, que é uma forma simbólica de ungir alguém, né? É um termo espiritual que é preciso uma explicação mais elevada. Enfim, ela levando esse azeite, pôs na minha testa, fez uma oração. Você recebeu legal? E disse, fiquei tranquilo, até porque eu não entendi nada. Foi a primeira vez assim, que alguém Foi o primeiro contato. Aí até a coisa esquisita, né? Aquele negócio, eu não tive uma reação explosiva. Eu fiquei tranquilo mesmo na minha. E quando ela me ungiu, ela falou que Deus tinha uma grande obra na minha vida. 10 anos de idade. Depois tudo bem, tranquilo. Quando ela saiu de lá, foi fazer a mesma coisa. Vender, usar. Era a mesma coisa. Desobediente. Era alguém rebelde. E tudo foi piorando. Comecei a usar mais droga, né? A se desgraçar mais, a querer mais daquilo ali.
né? A andar em moto roubada, a andar armado. Então aquilo para mim era um charme, era um luxo. Para mim eu estava no topo, né? No ápice lá. E alguém podia pensar que aquela palavra profética e aquele óleo Foi em vão. Foi em vão, Eu não foi de acredito, Deus, né? eu acredito pensar, que até né? a própria irmã, né? Vendo tudo isso de perto, né? Vendo de perto, achou que não iria acontecer. Que estava né? demorando, talvez. Aí Deus ainda permitiu eu passar 6 anos. Com 16 anos e 9 meses, eu estava arquitetando um novo assalto. Quando eu fui usar droga, onde eu vendia droga já, com 2 colegas meus. E quando eu cheguei lá, um rapaz me evangelizou. Primeiro ele estava com os 2 meninos que estavam usando comigo lá. E eu tinha um certo preconceito com crente. Tipo assim, o crente é chato, né? É aquele negócio que dá abuso, fica, Jesus te ama, entregando panfleto. Então eu fugia muito desse negócio de evangelismo, entendeu? Talvez não eu. Hoje eu entendo que era o espírito maligno que estava dominando minha vida, sabia que ali estava, né, a solução para todos os meus problemas. E se incomodava. Ele estava, de uma certa forma, fazendo eu me esquivar de Cristo, porque o diabo já conhecia o projeto. Então, quando ele estava lá entre o pessoal que usava maconha, o que é que veio na minha mente? Vai usar também. Não é crente. Ele acompanhou a gente. E quando acompanhou a gente começou a usar, mas ele ficou à distância, mais ou menos 7 metros a distância da gente, e observava. E eu percebi que o olhar dele estava fixo para mim. Ele não tirou o olho de mim. Parece que Deus já enviou ele ali para falar comigo, né? Ele olhando para mim, olhando para ele, nós entramos em uma determinada situação que ele está dialogando comigo. Eu já estava sob o efeito da maconha quando ele me pergunta se eu acredito em Deus. Eu disse, eu acredito sim em Deus. Mas era ironicamente, Sim. entendeu? Era irônico. E eu acredito em Deus. Ele disse, Deus está me falando algo a teu respeito. Na época ele falou revelação, né? Ele já tinha um certo conhecimento e eu não sabia o que era isso. Então, pode falar, estou aqui, ali eu vi. Se for verdade, tu disse que é verdade, eu digo. Só que eu não acreditava nisso. Ele começou a falar comigo no profundo e no escondido. Foi a primeira vez. Ele começou a contar a minha vida de trás para frente, quem eu era, o que eu fazia, quando estava somente eu e Deus, e mais ninguém. Nossa. Neste momento eu estou querendo conter o choro e as lágrimas estão descendo inexplicavelmente. As lágrimas correndo em meu rosto e eu querendo frear, porque quem estava naquele ambiente eram pessoas que olhavam para mim como alguém superior, como alguém machão, que não chora, um líder. Uma forma, um exemplo de violência. Então, quando aquela palavra entrou de uma forma inexplicável, eu já estava descendo um rio de lágrimas. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Eu estou com saúde, eu estou com dedo, está tudo dando bem, e eu estou chorando aqui, isso na minha mente. É que eu estou chorando na frente desses homens, querendo parar, e não conseguia parar de chorar. Até que ele disse assim, Jesus está te dizendo hoje que nunca mais, ele estava determinando já, você vai usar maconha. Nossa. Porque ele está te separando como um pregador da palavra, Glória a Deus, do evangelho. Neste momento eu digo, esse irmão está biruta, ele não está captando, porque eu não quero nada com Cristo. Entendeu? E ele faz a pergunta, tu quer servir a Cristo? Eu disse, não. Na frente dos colegas? Sim. E eles olhavam para mim, e o irmão olhava para mim. Aí ele me disse assim, a sua família vive na escuridão. Ele não conhecia minha família. E de fato, na minha casa, ninguém era crente. Minha irmã usava droga. Meu irmão mais velho usava droga. Minha mãe, eu já presenciei usando droga. Né? O meu outro irmão também usava droga. O meu pai era viciado também. Então, quando ele falou que minha família vivia em trevas e eu poderia ser uma chave de luz para eles, eu comecei a pensar. Dessa vez,
eu que tinha uma mente voltada mais para desenhos, para filmes, e eu gostava muito daquela ficção, né? Acredito que muitas pessoas que me assistem têm esse mesmo pensamento, né? De herói, né? De mudar a situação, porque a minha família, já cheguei a presenciar, chegando na calada, né? Como a gente diz, e colocar o ouvido assim na janela e ver minha mãe, meus 3 irmãos falando de mim, dizendo que eu não presto, que era isso. De uma certa forma, já estava tendo um atrito entre nós. Eles deixaram de falar comigo um pouco de tempo. E eu escutando tudo, eles falando lá mesmo, né? Falando de tudo mesmo por trás. E era eu escutando e chorando. Porque minha família já não estava mais tendo um vínculo comigo. Né? Eu escutei palavras bárbaras. E quando eu lembro, eu às vezes até fico triste, né? Pelo que eu estava vivendo naquele período. Mas era tipo consequência, né? Consequência das minhas ações. Consequência das suas atitudes levava a sua família a pensar isso, né? Estavam mesmo, de uma forma de dizer assim, eu abro mão, entendeu? Eu abro mão, era isso que eles estavam falando, e dizendo que eu era um nojento, um tampo, isso e aquilo. Então foi muitas palavras, né, duras. Ele não sabia que eu estava escutando. Eu saí dali, fui por um mato sozinho, e comecei a pensar. E quando ele foi revelar, ele falou acerca disso aí. Falou. E quando ele falou que eu estava com a chance de dar a volta por cima, mas isso só era possível se eu aceitasse Jesus, isso despertou um novo olhar, uma nova perspectiva para a minha vida. Se eu tenho uma chance, eu vou pegar essa chance. Aceitei Jesus, chorando. Os outros amigos que estavam lá, eles a princípio não acreditavam que eu ia realmente aceitar Jesus. Aceitei Jesus, cheguei em casa, estava sob o efeito da maconha, né, da cannabis, a gente conhece como maconha. E quando eu cheguei em casa, minha mãe estava lá, me lembro como hoje, a rede armada, e eu disse, coloca um CD de crente, Me chegou com tudo. Porque eu aceitei Jesus. Ela, não me diga isso. Não. Porque eu tô sentindo aqui, certo? O odor. Você pode falar, brigar comigo, você pode ser uma pessoa violenta, desobediente, mas você tá mentindo. Você não brinca com Deus não, porque com Deus ninguém brinca não. Eu tô sentindo, você tava usando a maconha. Eu disse, de fato, você não tá mentindo não. Ela já percebeu que meu tom de voz já foi outro. A mudança foi imediata. Ela estranhou quando eu disse, a senhora não está mentindo. Eu usei, mas foi a última vez. Aceitei Jesus e eu quero ouvir uma música, um hino aí, eu quero ouvir um hino, né? Foi quando eu ouvi o primeiro hino que eu ouvi, é bem antigo, E sabe, filho, quero falar com você. Pronto, quando eu ouvi esse hino, eu comecei a ouvir Jesus falar comigo, né? Que a cruz dele foi um sacrifício não somente para mim, mas parece que ele estava falando para mim. Hoje eu entendo que é abrangente, é para todos que crerem, que querem. E naquele momento era eu escutando aquele hino e me derramando em lágrimas. Eu entendo que naquele momento Jesus estava me purificando. E com 3 dias eu fui à igreja, em uma assembleia. Quando eu cheguei lá em um culto no domingo, o pregador chamou a gente para frente para orar, para receber o Espírito Santo. Eu não entendi o que era isso, era muito novo, era recente demais. Fui, e Deus me deu um dom de línguas. Com 3 dias. Com 15 dias, eu conheci um pastor amigo meu, né, no 5º dia de crença, e fiquei ajudando ele lá, ajudando. Com 15 dias, comecei a pregar a palavra. E foi algo muito rápido, muito intenso, né? rápido. Com 1 mês, comecei a pregar fora, em todos os lugares. Eu me lembro que eu saía da minha casa de 5 horas da manhã, que era para pregar nas consagrações que hoje tem, nós chamamos matutino, né? E eu ia lá, eu me lembro que era os senhores, as senhorazinhas. E eu bem novinho, né? Eu bem novinho, tinha o quê? Os meus 17 anos. Tava lá, pregava para eles, eles choravam, me cheiravam, me abraçavam. E eu me senti bem acolhido, assim, né? Por eles. E sentia aquela energia positiva de alguém que quer o seu bem, entendeu? E eu sentindo aquele sentimento, eu voltava um pouco atrás e via os meus amigos. Por exemplo,
Tinha 2, 3 pessoas aqui em uma roda para usar a maconha, né? E você estava crescendo no tráfico, eu já estava com inveja de você. Entendi. Talvez maquinando contra a sua vida um mal, entendeu? Por inveja. O perigo sempre é a porta. Sempre, sempre. Era você usando e ter que ficar atenado para as visões que estavam tendo de você. Você sabia que qualquer hora o seu melhor amigo poderia ser usado para tirar a sua vida. Então, a desconfiança era total, de tudo e de todos. Confiar nunca. E quando aqueles senhores e as senhoras de idade começaram a me abraçar, eu me senti, sabe, bem tranquilo. Eu comecei a mudar de vida. Aí, através da minha vida, Deus foi fazendo na vida do meu irmão, Deus fez na vida dos meus 3 irmãos, e da minha mãe. E eu percebi, no decorrer disso tudo, que o que Cristo fez por mim, homem nenhum faria. A gente conhece que tem pessoas generosas, como foi o caso de Davi, que usou de bondade para Mefibosete, filho de Jonathan, através de uma aliança que ele selou com o Jonathan em vida. A gente sabe que tem homens generosos, mas existem portas que só Deus abre. Existem coisas que só Deus faz. E a transformação no meu coração, só Deus para fazer. Só Deus. Né? Eu tentei resistir, mas Deus já estava determinado. Lembrei que a irmã disse que Deus tinha uma grande obra. E hoje um versículo que eu me encaixo bem nele é em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que fala que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. As pessoas olhavam pregar, me assistiam a evangelizar e às vezes diziam, isso é só um período, porque eles costumam botar limite em sua fé. Isso. Né? Não sei se aconteceu com você. E você que está aí, às vezes em casa, né, ouvindo esse testemunho, foram 7 anos dedicados à maldade, né? 7 anos dedicados à violência. 7 anos dedicado à violência. E tinha que ver minha família, de uma certa forma, não gostava. Não vou dizer que eles gostavam, principalmente meu pai e minha mãe, não gostavam. Porque o suor que eles suaram, né, o trabalho duro que tiveram para nos colocar na escola era para ver a gente com um futuro melhor do que o dele. Mas eles viram tanto eu como meus outros irmãos voltados para a violência. E isso entristecia. Minha mãe ficava triste, chorava, né, dizia que ia embora, que não aguentava. E quando a oportunidade de mudar de vida chegou para mim, eu fui oportunista. Eu agarrei a oportunidade e hoje eu posso dizer que estou aqui não por mérito meu, não por merecimento, mas pela graça de Cristo que me alcançou. Talvez você indague, o que é graça, pastor? Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Jesus nos dá, porque aonde mudou o pecado, Romanos 5, versículo 20, superabundou a graça de Deus. Não há nenhum erro, nenhuma falha, nenhuma sequer que possa impedir a mão, né, perdoadora de Deus de te alcançar. Então não importa qual seja o seu pecado, o seu problema, não importa. Se você quiser mudar de vida, você vai mudar de vida. Isso é uma decisão. Eu quero dizer para você que me escuta, que está cansado aí desta vida de tráfico, desta vida de prostituição. Talvez você esteja em uma situação de ermo, né, solitária, desamparado. Talvez sozinho. A família já não quer mais você perto, você que é viciado em crack, você que é viciado em roubo. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus quer te abraçar, mas o negócio é, será que é isso que você quer? Porque se é isso que você quer, então determine em sua vida. Levante-se de onde você está, depois desse testemunho, procure um pastor, um irmão, aceite a Jesus e mostre para a sua família que você quer mudar de vida. Tudo isso que nós vemos Magno falando,
porque também ele decidiu obedecer a palavra de Deus, né, Magno? Ele recebeu Cristo e Deus se revelou para ele. E dentro dessa caminhada há a obediência, né? Nós vemos a história de alguém que decidiu obedecer. Deus se revela, você confessa, Deus se revela, mas você decidiu o quê? Obedecer, você não recuou, né, na sua fé. Então, eu estava aqui meditando. Magno viveu um tempo de grande o quê? Violência, que levou sempre a uma piora. A sua família olhava para você de uma forma assim, um caráter degradado. Uma forma desprezível de se ver alguém. Mas a partir do momento que você decidiu seguir a Cristo, aprender com Cristo, porque o Senhor fala assim, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Mas ele também diz assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então, há uma aprendizagem com Cristo na caminhada. Você veio, você se entregou, mas houve ali uma aprendizagem, porque de onde foi tirada toda a sua violência, né? De onde foi tirada a ira, os maus costumes, as más vontades, né? E aqui em Gálatas 5 fala justamente da obra da carne e do fruto do Espírito. Então, você tinha ali, o que você vivia era o quê? Obra da carne. Mas existe o fruto do Espírito. Aquele que é guiado pelo Espírito, ele frutifica no Espírito. Aqui diz assim, a obra da carne é cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí aqui fala da obra da carne. Essas obras são manifestas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, acerca do qual ninguém poderá entrar no reino de Deus, como está dizendo aqui. Como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, porém aquele que frutifica no Espírito, Magno. É totalmente o contrário, né? Hoje, eu olhando para você, eu não consigo ver as obras da carne, né? Todas essas iras, pelejas, né? Prostituições. E aí o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e esperança. Então, aquele que serve a Jesus, ele frutifica em mansidão e ele é longânimo. É totalmente o contrário do início da história. Da história. E Deus tem te dado aí essa vitória de... Os anos estão se passando. Quantos anos faz, Magno? Hoje eu tenho uns 5 anos de fé. Tão intensos, né? Muito intensos. Muitos intensos. Ministério de pregação muito intenso, obras muito intensas sendo feitas. Eu me recordo que com o tráfico, que muitas vezes as pessoas que estão aí vai dizer, como eu conheço, né? Alguns traficantes, amigo meu, hoje, que ainda, infelizmente, são fechados, né, por evangelho, por um só motivo. Eu só sei fazer isso. Um amigo meu morreu esse ano, no início do ano, né? Eu preguei tanto para ele, Magno, eu não consigo aceitar Jesus porque eu só sei sobreviver roubando. E teve uma noite que ele saiu para roubar e foi surpreendido. Aí o popular reagiu e deu 5 tiros a queima-roupas. E morreu. Então, existe muitos amigos meus que não querem aceitar Jesus porque acham que não tem como ele sobreviver se não vender droga, não tem como sobreviver se não roubar, se não mentir, você entendeu? Então, eu quero dizer para vocês que no período que eu deixei de vender drogas, eu passei 2 semanas intensas sem ter nada para se alimentar em casa. Minha mãe chorava, eu chorava, meus irmãos choravam e eu orava a Deus. Já estava bem conectado com Deus, atenado nos céus. Eu me lembro que no final das 2 semanas, Deus levou até a minha residência 2 pastores com os carros cheios de compra, né, com tudo. E com um mês, eu tinha inimizade, como você fala aí, a obra da carne, a gente, querendo ou não, vai ter inimizade, né, nesse meio de mundo. E eu me lembro que eu estava trabalhando, né, e eu estava trabalhando numa bicicleta fazendo propaganda, até que em uma certa via, eu vi 2 adversários na antiguidade, onde a gente fazia isso, 2 adversários, inimigos da gente, no momento que a gente ainda traficava, era recente, um mês. Ele sabia que eu tinha deixado o tráfico. E eles passou, né, de lado da minha pessoa. Nesse momento, eles da minha volta, eu estava esperando uns tiros. Só que eu tinha um hábito, né, de toda vez sair de casa, o meu hábito era
ler uma passagem e passar o dia pedalando, mas meditando. E nesse dia eu meditei naquela passagem que fala que não devemos temer o homem que só pode matar o corpo, mas não pode fazer mais nada. Mas temer aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno, né? E eu esperei os tiros. Quando eles passou para trás de mim, eu estava esperando os tiros, né? Na minha retaguarda, estava esperando os tiros. E eu disse, meu Deus, eu vou morrer, mas vou morrer contigo. Quando eu olhei para trás, eles simplesmente desapareceram. Glória a Deus. Sim, eu estranhei porque passou alguns minutos, alguns segundos, né? E eu não senti uma queima, né? Não ouvi barulho. Então eu falei, eu vou olhar para trás. E olhei. Quando eu olhei para trás, não tinha mais nada. Isso prova que Deus faz. Isso. Que Ele, de certa forma, cuida da gente. É. Então você, traficante, você que está aí cheio de inimigos, ex-prisioneiro, que vive em seu cativeiro em casa, com medo das pessoas matarem você, confia em Cristo. Porque no Salmo 121 vai falar que, da mesma forma que os montes rodeiam Jerusalém, Ele também nos guarda ao nosso redor. Então o Senhor, Ele vai te dar o livramento, Ele vai cuidar de você. Cabe você dizer, eu confiarei em Deus e Ele te dará escapes e livramentos. Porque aqueles que estão em Cristo, Ele protege e defende. Então não temas. Se é isso que está prendendo você a chegar perto de Cristo, você é traficante, né? Você que tem muitos inimigos, hoje eu te digo, tenha coragem, eu estou encorajando você, tenha coragem, saia de onde você está, desse cativeiro, aceite a Cristo, tenha um vínculo com Ele, uma intimidade com Ele, que nem o mal tocará em sua vida. Assim eu profetizo e você pode estar ocupando uma cadeira de príncipe e sair desse mundo sombrio onde você se encontra. Glória a Deus, Magno. Fico feliz pelo seu testemunho de vida. Hoje você tem aí apacentado ovelhas do Senhor, hoje, né? E através da sua vida, Deus tem aí erguido muitas outras vidas. É um ministério de avivamento, ministério profético, ministério evangelístico. Que o Senhor multiplique cada dia sobre a sua vida, sobre o teu ministério. Em nome de Jesus, amado. Se você quer entrar em contato com o pastor Magno, você pode telefonar para o número que está aqui abaixo no WhatsApp, entrar em contato com ele, também fazer o convite ou convidar para o testemunho. E nós vamos agora ao intervalo, nós voltamos já, o pastor Magno Pereira vai estar ministrando a palavra de Deus. Voltamos com mais Novo Tempo, é hora de ministração da palavra de Deus. Quero neste momento desejar um bom dia a você, telespectador, telespectadora. A paz do Senhor para vocês que está nos acompanhando agora. Neste momento, a gente vamos aqui fazer menção de alguns versículos da palavra do Senhor e vamos trazer uma pequena introdução aos nossos corações. Diz assim no capítulo 6 de Juízes, versículo de número 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhes disse, toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerá em holocausto com a lenha que cortares do bosque.
Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhes dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez-lo de noite. Queridos e queridas que está nos acompanhando agora, nestes pequenos versos da palavra que acabamos de fazer menção, eu quero aqui chamar sua atenção para a obra que Deus fez na vida deste juiz por nome Gideão. Gideão vai ser o juiz mais privilegiado entre os demais, porque ele vai ser o único juiz que vai ver um anjo do Senhor face a face. A Bíblia vai estar narrando no capítulo 6 que havia 7 anos que o povo de Israel estava sujeito aos medianitas e os amalequitas e os povos do Oriente. Segundo o relato bíblico, quando estes povos subiam para a cidade de Israel, eles levavam tudo, principalmente na cidade onde estava a maior massa do povo, Gileade. A Bíblia vai estar narrando que quando esses medianitas subiam, levava toda a provisão, todo o sustento daquelas pessoas. E isto por causa de um só motivo, a idolatria. Quando o povo de Deus estava parado em uma situação idólatra, Deus ficou triste com eles e de certa forma permitiu a opressão medianita vir sobre ele, a ponto deles agora estar se refugiando em cavernas, em montanhas, fugindo aí dos medianitas. A palavra vai nos falar que por volta deste mesmo período, Deus vai falar com um homem por nome Gideão. Gideão significa lenhador, lenhador aqueles que cortam lenha. Então Deus, usando o teu anjo, vai falar com ele. Ele estava no cavalo, né, dentro do lagar de uva, e isso malhando o trigo. A palavra vai nos falar que esse Gideão, quando recebe agora esta mensagem do anjo do Senhor, falando que Deus era contigo, talvez isso assombre você. Como é que Deus é contigo se a situação que ele está vivendo é uma situação assombrosa, uma situação miserável, caótica? Mas quando o anjo está dizendo Deus é contigo, ele não está falando apenas na visão presente. O anjo está dizendo: Gideão, cortador, varão valoroso, hoje você está sendo apontado por Deus para libertar a sua nação do povo de Midian, dos amalequitas e dos demais adversários da nação de Israel. A primeira coisa que veio na mente daquele homem que tinha por volta de seus 30 anos de idade foi: por que Deus está me escolhendo? Eu sou o menor da casa de meu pai e a minha família é a mais pobre. Ele estava pensando que Deus escolhe como escolhe um homem, né? Em uma maneira onde o olho vai ditar quem tem capacidade ou não. A gente vamos entender que no capítulo 55, versículo 8 de Isaías, o pensamento de Deus é diferente do pensamento do homem. E em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, vamos entender que o olho de Deus é diferente do olho do homem. Deus estava dizendo: Gideão, você vai ser o homem que vai libertar a nação dos medianitas. E o que é que acontece? Acontece que a Bíblia fala que até então Gideão estava amedrontado, mas quando o Espírito toma Gideão, ele vai pregoar as 4 tribos, Zebulon, Naftali, Gade
de Azer chamar eles, né, e Manassés para uma batalha contra os inimigos, os adversários. E o final disso é que tem o quê? Uma vitória imensa. Eles vão desbaratar um exército com aproximadamente 135 mil homens, com apenas 300 pessoas. E isso sem eles se meter em uma guerra, porque segundo o relato fala que à noite, né, através de uma estratégia, Deus faz os inimigos se voltar contra eles próprios. E o teor dessa história, eu quero transliterar para você entender. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil, caótica em sua vida, onde você não veja solução. Perceba que ele estava no lagar, malhando o trigo, o lagar que era próprio para a uva. Ele estava fazendo as coisas do trigo que era para ser feito no campo. Talvez você esteja aí suando o drobo e não esteja conseguindo o resultado propício para a sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje, Deus quer mudar a sua história, quer mudar a página da tua vida. Então não importa como você esteja, não importa o seu estágio financeiro, não importa a situação que você esteja enfrentando, eu quero te dizer uma coisa, você hoje está recebendo um privilégio. Qual é este, pastor? Que Deus está te dizendo, eu sou contigo. E quando Deus está dizendo que é comigo, Ele está dizendo, você não está sozinha. Você não está sozinho, então se levante, erga-te, porque eu vou te usar para te dar o livramento. Você não vai ser apenas beneficiado sozinho, através da tua vida, através das tuas orações, através das suas ações, você vai ajudar muitas pessoas. Se prepare, porque através da sua vida, Deus vai começar a agir na sua família, nos seus amigos, na empresa. Deus vai usar você para ser um canal de bênção, não somente para você, mas para todas as pessoas que estão ao seu cerco, ao seu redor. Deus está dizendo, se prepara, porque o tempo da mudança, o tempo da libertação, o tempo da vitória, o tempo de coisas novas está chegando em sua vida. Não precisa ter uma renda financeira alta, não precisa usar roupa luxuosa. Deus está dizendo, o que eu quero de você é coragem. Será que você tem coragem aí de reagir contra essa situação caótica que você está enfrentando, essa situação difícil? Então, se tem, hoje eu estou te dizendo, no nome de Jesus, reage. Reage porque Deus quer mudar e vai mudar a tua história. Não importa se você esteja em desvantagem. Hoje eu estou te falando na autoridade do nome de Jesus. Ele vai mudar a tua história. Faça como Gideão. Seja um cortador. O que é que eu tenho que cortar, pastor? Corte todo o mal que tem em seu coração, no seu caminho. Hoje o Senhor está dizendo, a sua vitória depende de você. Está em você cortar tudo aquilo que não agrada a Deus. Se é uma amizade que está prejudicando você, está sendo prejudicial, corte. Porque através disso, Jesus vai fazer um laço, né, de afinidade com você maior. Hoje a aliança que Ele quer fazer com você é maior, mas depende de você. É preciso cortar os laços que não agradam a Deus para você, de certa forma, agora receber uma nova chance, uma nova oportunidade. Olha o que Deus está dizendo a Gideão. Corta o bosque, corta e derriba a imagem de Baal. Então o Senhor está dizendo, faz uma limpeza em sua vida aí. Você se conhece. Você se conhece. Tira aquilo que você sabe que não agrada a Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus. Faça uma limpeza em sua vida. É o que Deus está dizendo, que a vitória vai acontecer. Sabe quando você fazer a limpeza em seu coração, o que vai acontecer? A porta que está fechada vai se abrir. Aquelas pessoas que estão com raiva de você vão pedir perdão, vão se arrepender. Mas para isso, você precisa fazer, em primeiro lugar, uma limpeza em sua vida. Faça uma limpeza, que a bênção vai ser apenas um resultado da sua ação generosa.
e ação de alguém que quer mudar e vai mudar de vida. Em primeiro lugar, faça a limpeza. E em segundo, Deus vai agir por você. Fique com essa palavra, no nome de Jesus. Diante desta palavra, nós queremos nessa hora orar por você, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu coloco o Senhor diante da tua presença, Senhor, cada telespectador. Pai, profetizando sobre essas vidas o novo tempo em Cristo Jesus, a visitação de Deus na tua casa, o reboliço de Deus na tua casa, em nome de Jesus. O vento do Senhor te visitando nesta hora, trazendo purificação, alinhamento com a vontade de Deus, em nome de Jesus. E onde estiver qualquer enfermidade, seja retirado todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Você, obreiro e obreira da casa do Senhor, seja avivado nesta hora e receba revestimento de poder para o teu ministério nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Quero agradecer o pastor Magno pela sua presença conosco, nos abençoando também a tua casa, em nome de Jesus. Desejamos para você, para o teu ministério, Magno, sempre, poder de Deus, avivamento te acompanhando, fortalecimento, crescimento, extensão de tendas, em nome de Jesus. Amém? Amém.